Então, agora nós vamos ver a segunda parte da aula de gimnosperma, onde nós vamos iniciar o estudo das araucariáceas. Então, a araucariácea é um grupo bem conhecido, a gente conhece, por exemplo, a araucária angustifolia, com o nome de pinheiro do Paraná. Então, essa espécie, ela ocorre desde o Paraná até o Rio de Janeiro, em áreas florestadas de altitudes, né? Então, quando a gente vai a Teresópolis, Petrópolis, por exemplo, Campos do Jordão, a gente vê a gente consegue observar essa planta, que é muito comum ocorrer, onde vocês têm o caule aqui, ele não é ramificado e depois começa a ramificar mais no ápice. É bem interessante a copa dela. Então, são plantas dioicas, apresentam estróbilos femininos constituídos por escama ovulífera e bracteais. Essas escamas ovulíferas e bracteais são semelhantes àquelas de pinos e que se soldam na base e recobrem o óvulo. Na verdade, elas se soldam totalmente e recobrem o óvulo, formando um pinhão, que é a semente, né? Bem utilizada na alimentação. Geralmente as pessoas que vivem no sul têm mais o hábito de comer, né? Comê-las, então parecem amêndoas, é muito gostoso. Bom, então essas plantas têm microstróbilos, que apresentam microsporófilos com 8 microsporângios. O embrião, ele apresenta 2 cotilédones e 2 gêneros gêneros importantes dentro de Araucariácea, Araucária e Agates. E nós vamos estudar mais as araucárias, né, que são nativas aqui no nosso país. Bom, em relação ao ciclo das araucariáceas, a gente vai estudar mais ou menos como é que ele ocorre, né? Então, ele tem aqui um esporófito, como são plantas dioicas, então eles têm um estróbilo masculino num indivíduo e o estróbilo feminino em outro. O estróbilo masculino, ele apresenta microsporófilos com 8 microsporângios. Dentro desses microsporângios, lógico, tem os micrósporos. Os micrósporos são, né, para a gente poder ter uma noção, que vocês estudaram angiospermas, então todo mundo fica pensando em angiosperma, então os micrósporos são relacionados relacionados não, mas a gente pode comparar aos grãos de pólen, tá? Então, esses micrósporos, eles sofrem, aqui está o esporófito, 2N, né? Então, eles sofrem meiose e, no caso, eles apresentam sacos aéreos, esses sacos aqui cheios de ar e que facilitam a dispersão, né? Então, já o estróbilo feminino, ele apresenta escamas denominadas que a gente já viu ali. Então, vamos ver agora as escamas bracteais, ovulíferas. Aqui tem o megasporângio, né? Então, tem a nucela e tal, e tem o megásporo N. Então, a osfera fica ali dentro. E o que acontece? Quando ocorre a fecundação, né? Também ocorre a meiose aqui. Quando ocorre a fecundação, né, dessa osfera com as células espermáticas aqui, do tubo polínico, já ocorre tubo polínico nesse grupo, né, que eles desde dos pinos que vocês viram, nas pinófitas, vocês viram que ocorre já a sifonogamia. Então, o grão de pólen tem aqui os sacos aéreos, né? Então, eles vão chegar aqui até a micrópila, aqui é o arquegônio, né? E essa célula vai fecundar a osfera aqui. E o que vai acontecer após a fecundação? Vai ocorrer a formação do embrião, né? Com o endosperma primário aqui. Então, aqui nós temos um gametófito, né? Em outros grupos, esse gametófito, ele não ocorre dentro
do indivíduo, né? Aqui já ocorre dentro, na araucária, né? Não precisa de água, no caso, não precisa ser dispersado para germinar, né? Então, tudo ocorre aqui dentro dessas escamas, dentro do estróbilo e aqui sobre a araucária, né? Então, eles estão protegidos, mais protegidos e não há mais a dependência da água. Então, esse embrião, quando consegue um local, disperso e consegue um local onde há condições, água e tal, para ele germinar, vai germinar e vai dar origem a uma araucária jovem aqui, o esporófito. E aí começa o ciclo todo de novo, né? Então, isso aqui vocês já viram nas pináceas, que também ocorrem essas escamas, né, de proteção ao óvulo. E aí é semelhante, né? Também tem os sacos aéreos nas pináceas, os grãos de pólen. Então, quando eles chegam lá, é que forma esse tubo e vai ocorrer a fecundação. Muito interessante. Então, aqui é o gametófito masculino, o tubo polínico, e aqui é o gametófito, né? O saco embrionário aqui, que não seria um saco embrionário ainda, né? Desculpe, porque ainda é gimnosperma, saco embrionário em angiosperma. Então, essa região aqui seria um megaprotalo, alguma coisa assim, onde vai ocorrer a fecundação, né? Bom, então nas araucárias a gente vê uma planta, quando a gente olha uma árvore, né? Então são árvores e essas árvores jovens têm um formato piramidal, a sua copa. Aqui mostrando os microsporófilos com 8 microsporângios alongados, né? Aqui no seu interior, com, logicamente, micrósporos. Aqui as folhas lanceoladas das araucárias e aqui o papagaio que vai fazer no caso, vai fazer a dispersão dessas sementes, né? Então, nós temos aqui o estróbilo feminino, né? Aqui já ele jovem, aqui ele já com as sementes no seu interior e elas aqui soltas, né? Então, essa aqui que é chamado de pinhão, essas sementes, né? E aqui o dispersor. Bom, então aqui de novo, uma araucária angustifolia, pinheiro do Paraná, o estróbilo feminino, já no habitat natural aqui nas árvores, né? E o estróbilo masculino. Então, vamos estudar agora Pressácea, que é um outro grupo bastante interessante. Na Rural, no campus da Rural, no Jardim Botânico, nós temos representantes dela, né? Duas árvores. E geralmente até a gente leva para aula para fazer aula prática. Então é um cupressus, ele também tem resina, tem um cheiro forte, as folhas são agora bem pequenininhas, são bem escamiformes, né? Então tem disposição espiraladas ou oposta cruzadas, é uma planta monóica, então no mesmo indivíduo vocês vão ter estróbilos masculinos e estróbilos femininos. No ápice dos ramos, a gente vai ver com detalhe daqui a pouco, a gente vai ver o que se localizam, no caso, os esporângios, né, os microesporângios, que ficam bem na extremidade dos ramos, né? E são constituídos de 2 a 9 microesporângios, os microestróbilos, os estróbilos que ficam aqui na extremidade. E os microesporângios são em número de 9, ou 2 a 9, mas geralmente tem mais, né? Mas pode ocorrer menos. As sementes
tem 2 a 15 cotilédones, e aqui os gêneros mais assim, importantes são o preço, tuja, com plantas conhecidas como ciprestes. A gente também chama preços de ciprestes, né? Nome popular. Juníperos, taxodium, sequoia, sequoiodendron, dentre outras. Então, sequoia é aquelas plantas assim com árvores enormes, né? Muito altas e que vivem muitos anos, né? 100 anos. Então, nós vamos ver agora com detalhe, olha só, na extremidade dos ramos, nós temos os estróbilos masculinos, geralmente tem essa cor, meio amarelo, esverdeado, e que tem de 2 a 9, aqui tem mais, né? Deve ter 8 ou 9 microsporangios. Dentro desses microsporangios, temos os micrósporos. Então, aqui nós vamos ver um cupressus semprevirens, o nome de uma espécie, e mostrar alguns detalhes dos estróbilos, né, e de microsporangios. Então, nós vamos ver que aqui existe uma estrutura que abriga as sementes, que são as gálbulas, né? Essas gálbulas aqui são essas megasporófilos aqui, essas escamas, né? São escaminhas que vão proteger aqui os óvulos, ó. E na extremidade desses óvulos, nós temos as micrópilas, tá? Aqui um eixo, esse aqui é um estróbilo feminino, tá? Então, nós vimos o masculino, esse aqui é o feminino e aqui os óvulos. Então, em corte longitudinal, a gente pode observar como é que é em termos dessa espécie, né? Então, pode variar a morfologia, mas é mais ou menos isso. Então, quando a gente corta longitudinalmente o cone, né? Esse estróbilo, ele aparece assim. E aqui são os detalhes, ó. Tá? Bom, Podocarpácea, que é a família, né? Essa família, ela ocorre 6 espécies nativas na Amazônia e 4 extra-amazônicas, como Podocarpus lamberti, que é da Mata Atlântica, e o Celóvio também. Então, elas ocorrem tanto no sul quanto na região sudeste, em florestas. Essas folhas delas são espiraladas, de formas variadas. Os estróbilos, eles são megasporangiados, né? Se localizam, a localização ficam terminais no ápice de um pedúnculo carnoso, é diferente, né? Os micrósporos apresentam saco aéreo na parede, como os de pinos e de araucária. São 2 cotilédones no embrião. Os megasporófilos não estão reunidos em cones lenhosos, como nas famílias anteriores, né? Então, vocês têm também uma coisa bem interessante, que é a cobertura carnosa ao redor da semente, que serve de alimento para os animais, né? Então, essa planta aqui, ela é bem diferente. A gente olha, parece já um angiosperma, mas não é. Olha, observem as folhas para vocês observarem como é que é já parecida, né? Elas são alternas, ó. Aqui vocês têm as sementes e tem uma parte carnosa, né? Que os animais se alimentam. Aqui o megasporófito, né? O microsporófito, então o masculino, o feminino, aqui já é o óvulo. Então, tem um megasporófito aqui protegendo a parte reprodutiva, né? Bom, e o último grupo que a gente vai ver são as guinetófitas. As guinetófitas, elas é um grupo mais diferente que existe nas gimnospermas. Se a gente observa, a gente vai olhar assim e vai achar, poxa, esse material é realmente uma gimnosperma. Nós temos trepadeiras, né? Dentro desse grupo, arbustos que parecem mais com angiospermas do que com
como as gimnospermas. Quando a gente fala em gimnosperma, a gente pensa sempre em quê? Em pinheiro, em sequoia, em árvores muito desenvolvidas, né? Bom, então aqui o grupo considerado mais derivado são 60 espécies distribuídas em 3 ordens: Guinetales, Ephedrales com 40, Guinetales com 20 e Velviticiales, que só tem uma espécie, é monoespecífico, essa ordem só tem uma espécie. E quais são as características comuns com as gimnospermas? Então, essas plantas, elas não têm, por exemplo, canais resiníferos, tá? Mas elas têm folhas opostas, que são... A gente tem várias angiospermas com folhas opostas. A presença de elemento de vaso no lenho secundário. Por quê? O lenho, vocês sabem que o elemento de vaso, ele é uma célula que está fazendo a condução de água e sais minerais no lenho, no xilema, né, secundário. Então, eles já apresentam as outros grupos que a gente estudou, eles não têm elementos de vaso, eles têm traqueídes. Então, esses aí têm elementos de vaso e têm traqueídes. Os estróbilos são compostos e díclinos. O óvulo, ele já apresenta uma característica bem interessante, ele tem as escamas, mas possui um tegumento com projeções, ó, bem alongadas, aqui, ó, que constitui um tubo, que forma um tubo micropilar. Então, aqui fica a micrópila. Então, esse tegumento, ele se alonga e forma bem um tubo alongado aqui, né? Uma entrada aqui que fica mais alongada. Aqui são 2 arquegônios, aqui seriam 2 zoosferas, né? E aqui, no ápice, né? É produzido gotas de polinização, né, para auxiliar na polinização. Então, quem é que vai chegar aqui? Tubo polínico para fazer a fecundação desses 2 óvulos aqui, né? O embrião tem só 2 cotilédones, aqui tem um estróbilo megasporangiado, tá? Então, feminino. O Guinetum já é um grupo que são trepadeiras, plantas dioicas, tropicais e tem espécies na Amazônia. São lianas lenhosas. Lianas quer dizer que são trepadeiras, que são lenhosas, e elas têm umas sementes bem vermelhinhas, né? Então, quando a gente observa, parece que são frutos, mas não são. As folhas são opostas, como vocês estão vendo aqui, são reticuladas, semelhantes às de angiospermas. Possuem já estróbilos também, semelhantes a espigas, né, que não tem um pedúnculo aqui. Podem ser ramificadas ou não, ou podem ser simples. Os microsporófilos, os masculinos, que são esses aqui, olha, interessante. Aqui são os estróbilos. Aqui já aparecem, aqui, ó, não parece parece até um filete, aqui já aparecem os microsporângios, são 1 ou 2, e se abrem em uma fenda mediana apical. Então, a gente olha assim, parece, será que isso aí é estame? Mas não é. Ainda não são estames, tá? Bom, a efedra, olha só, efedra é um arbusto, né? A maioria ocorrem nas áreas asiáticas, em regiões áridas, subtropicais da América do Norte e América do Sul. Então, são arbustos muito ramificados, o caule é verde, fotossintetizante, as folhas são opostas também, ou em 3 verticilos, escamiformes, e na base ocorre bainha, tá? São unidas e formam uma bainha. Os microsporófilos, eles têm 2 ou 3 microsporângios que abrem também uma fenda geralmente horizontal.
o megasporófilo com 1 ou 3 megasporângios. Então, aqui tem o megasporófilo, é o feminino, tá? E tem também uma substância, já do nome como diz, efedrina, tá? Então, vamos lá, vamos ver aqui as Welwitschia, que são mais diferentes do que as anteriores, né? Então, vocês veem, é uma planta bem exótica, então ela tem 2 folhas de 2 metros, aqui tem uma estrutura que se chama meristema, e esse meristema faz com que ela cresça, são produzidas células aí. Aqui na parte apical ficam, como aqui vocês estão vendo, a parte reprodutora, né, os estróbilos, e essa parte aqui é da raiz, né? Então fica essa parte aqui, fica o solo para baixo aqui, então ela aparece assim, como vocês estão vendo, tá? Então essa planta ela é bem característica da África, do deserto da África, é endêmica, de Namibe e Angola, que fica em Angola. Então, só tem lá nessa região ou em alguns jardins botânicos que fazem o cultivo dela. Então, o caule é bem lenhoso, muito curto, esse caule, e não é ramificado. Possui, como eu já falei, só essas 2 folhas mesmo, tá? Bem coriáceas, olha aqui como é que elas são coriáceas. Bem espessas e em forma de tiras, uma para cá e outra para lá. A venação é paralelinérvia, tá? E vive em cerca de 100 anos. Aqui são as estruturas reprodutivas, o estróbilo masculino, o estróbilo feminino. Aqui já é o microsporângio, são os microsporângios, ó. Tá? E eles já aparecem bem com estames, é bem interessante, diferente. E aqui também é o megasporângio, megasporófito com megasporângio, o óvulo, aparecendo o óvulo aqui e o tegumento aqui em cima. Tá? Aqui várias estruturas reprodutoras, como aqui vocês têm em efedra, tem o estróbilo feminino, né? No caso céssio aqui, ó, que ficariam aqui no interior os óvulos, né? E aqui ficam os micrósporos. Então, aqui vocês veem pela marquinha, deve ter uns 10, 9 ou 8 microsporângios com no seu interior os micrósporos. Aqui são escamas protetoras, né? Em Welwitschia também, olha aqui, ó. São os microsporângios e aqui são os óvulos, tá? Em Gnetum. Então, aqui em Gnetum, aqui em efedra, os dois, o estróbilo masculino e o feminino, e em Welwitschia. E por último, nós temos um quadrinho que fala sobre as características e alguns exemplos de gêneros dentro das divisões. Então, por exemplo, aqui Sica, aqui Araucária, cupressos e pinos, que a gente viu durante a aula, e Gnetophyta, efedra, Gnetum e Welwitschia. Os elementos de condução, Cicadófita tem traqueídeos, gameta móvel tem anterozoides, que são gametas móveis, não tem tubo polínico, e o tipo de folha é o tipo da palmeira, são pinnadas. Em relação ao sexo, elas são dioicas, né? Em termos, são sexos separados, mas apresentam 2 plantas, um pé vai ser masculino e o outro feminino. Em Coniferófita, tem também traqueídeos, gameta já não tem gameta móvel, porque vai ter tubo polínico, já houve aqui um avanço, né?
que a gente viu, que os outros não tinham tubo polínico, aparece a partir das pinófitas. Os tipos de folhas são aciculares ou escamiformes, e elas podem ser monóicas ou dioicas, sendo que pinus é sempre monóico. As guinetófitas, Ephedra guinetum belvitias, elas têm traqueídes e têm também elementos de vaso. Elas têm os dois. Não tem gameta móvel, tem tubo polínico. As folhas de Ephedra são escamiformes, de guinetum elas são coriáceas e largas, né? Podem ser lanceoladas. Belvitias são duas folhas em formas de fita, né? Cada uma com 2 metros, e elas são dioicas, exceto o gênero Ephedra, tá? Então, aqui nós tivemos uma ideia geral de como é que são as gimnospermas. Eu espero que vocês tenham visto como é diferente esse grupo, né? Então, até a próxima aula.